Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O técnico Mikel Arteta vive um momento de intensas críticas no comando do Arsenal na Premier League. Especialistas e torcedores apontam que o treinador espanhol se consolidou como o eterno vice capaz de montar times competitivos, mas incapaz de conquistar títulos importantes. O Arsenal apresenta um futebol vistoso e bem jogado com posse de bola alta e transições rápidas. No entanto, o time falha nos momentos decisivos e acumula fracassos consecutivos em competições de elite. Apesar de um elenco recheado de estrelas e de investimentos bilionários feitos pelo clube, o resultado final é sempre o mesmo: segundo lugar ou a eliminação precoce quando o troféu está ao alcance. O time é frequentemente chamado de pipoqueiro por desmoronar sob pressão. Em temporadas recentes, o Arsenal liderou a tabela por longos períodos, exibindo um estilo ofensivo atraente que encantava os espectadores, mas na reta final da campanha o conjunto perdia o controle e viu o título escapar por entre os dedos. Críticos afirmam que essa incapacidade de fechar jogos grandes revela uma limitação grave no trabalho de Arteta. O treinador gasta muito com contratações de alto nível, contrata jogadores de seleção e monta um grupo tecnicamente superior a grande parte dos adversários, ainda assim o troféu maior não chega. Essa discrepância entre investimento e conquistas alimenta a revolta da torcida, que cobra resultados concretos em vez de apenas bom desempenho. Muitos analistas vão além e sugerem que Arteta poderia ser o técnico do Vasco da Gama, pois seu currículo no alto nível se resume a vice-campeonatos. No Brasil, o Vasco representa um clube de tradição, mas sem o mesmo poder financeiro do Arsenal, e a comparação serve para destacar a frustração dos fãs ingleses. Enquanto o Arsenal brilha em fases iniciais de competições e domina jogos contra equipes menores, o time some quando enfrenta rivais diretos na briga pelo título. O futebol bonito não se converte em vitórias decisivas, e isso transforma o projeto de Arteta em uma promessa não cumprida temporada após temporada. O elenco do Arsenal é um dos mais caros da Europa, com nomes de peso no ataque, no meio-campo e na defesa. O clube não poupa recursos para fortalecer o grupo, e Arteta tem à disposição atletas maduros e jovens promessas que combinam técnica e velocidade. Mesmo assim, o time pipoqueiro repete o roteiro de decepções. Em partidas eliminatórias ou em confrontos diretos contra o Manchester City ou Liverpool, o Arsenal até joga bem, domina espaços e cria chances, mas falha na hora de definir e acaba eliminado ou superado na classificação final. Essa repetição de erros gera questionamentos sobre a capacidade do treinador de preparar o grupo para a pressão máxima. A crítica ganha peso quando se observa o contraste com outros técnicos que transformaram clubes menores em campeões. Arteta chegou ao Arsenal com a missão de reconstruir o time após anos de instabilidade e, de fato, devolveu competitividade ao clube. O futebol evoluiu e o estilo passou a ser elogiado por sua organização tática e pela intensidade na pressão alta. No entanto, o saldo de títulos é praticamente nulo, o que transforma o bom jogo em mera estatística sem valor. Torcedores que acompanham o clube há décadas cobram mais do que belas jogadas e posse de bola elevada. Eles querem troféus e veem no técnico um comandante que brilha na teoria, mas falha na prática. O alto investimento do Arsenal é outro ponto central na polêmica. O clube desembolsa fortunas em transferências, contratações e salários elevados na expectativa de voltar a ser protagonista na Inglaterra e na Europa. Com um elenco tão qualificado, era natural esperar conquistas expressivas, mas o que se vê é um time que chega perto e para antes da linha de chegada. Arteta defende seu método e insiste que o processo está no caminho correto, mas os resultados não corroboram esse discurso. A cada temporada que termina sem taça, a pressão sobre o treinador aumenta e as vozes críticas se multiplicam nas redes sociais e nos programas de debate. Especialistas em futebol inglês comparam a situação do Arsenal com outros projetos que deram certo ou fracassaram. Há quem diga que o estilo de Arteta é bonito demais para ser eficiente nos momentos de verdade. O time pipoqueiro demonstra qualidade técnica, mas falta aquela frieza necessária para vencer finais e decisivos. Enquanto isso, o treinador continua a receber apoio de parte da diretoria, que valoriza o trabalho de longo prazo. Contudo, a paciência da torcida está no limite, pois anos de promessas não entregues geram frustração acumulada. A possibilidade de Arteta ser o técnico do Vasco da Gama surge como ironia pesada nos debates. O clube brasileiro vive momentos de reconstrução e o treinador espanhol seria visto como uma aposta arriscada até para uma equipe de menor porte. A comparação ressalta que no Arsenal, com todo o dinheiro e com o elenco estelar, ele não passa de vice. Imaginar o mesmo profissional em um ambiente com menos recursos financeiros apenas amplifica a crítica ao seu trabalho atual. O futebol brasileiro conhece bem a diferença entre times que jogam bem e times que ganham, e Arteta se enquadra no primeiro grupo de forma recorrente. Ao longo das últimas temporadas, o Arsenal acumula vice-campeonatos na Premier League e eliminações dolorosas em outras competições. O time até joga bem, domina estatísticas de posse e finalizações, mas o gol decisivo não aparece quando mais importa. Essa inconsistência transforma o bom futebol em espetáculo vazio para quem torce pelo clube. Críticos pesados afirmam que o treinador carece de experiência em momentos de pressão máxima e que sua filosofia tática não se adapta aos jogos de alto risco. O elenco talentoso merece um comandante que transforme qualidade em troféus e não apenas em aplausos passageiros. A discussão sobre o futuro de Arteta no Arsenal ganha força a cada rodada. Parte da torcida defende a continuidade do projeto, alegando que o time evoluiu e que títulos virão com o tempo. Outra parcela exige mudanças urgentes, pois o investimento bilionário não pode continuar rendendo apenas segundos lugares. O técnico vice se vê no centro de um debate acalorado que envolve dinheiro, talento e resultados. Enquanto o Arsenal gasta muito e mantém um elenco de alto nível, o torcedor assiste a um time pipoqueiro que brilha, mas não brilha o suficiente para levantar taças. O cenário atual reflete um dilema clássico do futebol moderno.
Clubes ricos montam esquadrões caros e esperam retorno imediato, mas o processo de construção de uma equipe vencedora exige paciência e acertos táticos. No caso de Arteta, a paciência está se esgotando e a crítica pesada se espalha por todos os cantos. O treinador que chegou como salvador agora é visto por muitos como responsável pela falta de conquistas. O Arsenal joga bem, mas não ganha nada, e isso resume a frustração que domina o ambiente do clube. Analisando friamente o trabalho de Mikel Arteta, fica evidente que o bom futebol não basta. O time pipoqueiro precisa de uma mentalidade vencedora que transforme investimento em títulos e que supere o trauma de ser sempre o vice. O técnico poderia ser do Vasco da Gama segundo os críticos mais ácidos, pois seu histórico atual se resume a posições secundárias mesmo com recursos abundantes. Essa é a realidade que o Arsenal enfrenta e que alimenta o debate acalorado entre quem apoia e quem cobra mudanças profundas. Você acha que Mikel Arteta merece continuar no Arsenal apesar de ser o técnico vice, ou concorda que ele poderia ser o treinador do Vasco da Gama por não ganhar nada com um elenco tão caro? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. O atacante Neymar voltou a chamar atenção fora dos gramados após participar de uma longa maratona de pôquer online em um dos torneios mais prestigiados da modalidade. O jogador do Santos esteve envolvido na disputa do Spring Championship of Online Poker, conhecido pela sigla Scoop, uma das séries mais importantes do mundo do pôquer virtual. A competição reúne milhares de jogadores profissionais e amadores em diferentes eventos, com premiações milionárias e níveis variados de apostas. Durante o fim de semana, Neymar dedicou várias horas consecutivas à competição online. A participação intensa chamou a atenção principalmente porque coincidiu com o período em que o jogador não participou de uma partida do Santos, liberado pela comissão técnica para controle de carga física. Enquanto o time atuava em campo, o camisa 10 estava envolvido nas mesas virtuais do torneio, disputando fichas contra adversários de alto nível. O evento faz parte do calendário anual do PokerStars e é considerado uma espécie de campeonato mundial do poker online. O Scoop reúne centenas de torneios com diferentes formatos e valores de inscrição, conhecidos como buy-in. Esses valores podem variar bastante, desde pequenas quantias até apostas que ultrapassam milhares de dólares. Em muitos casos, jogadores profissionais e celebridades do esporte participam da série em busca de títulos e prêmios significativos. No caso de Neymar, o torneio disputado possui um buy-in superior a $5 mil. Esse valor corresponde à inscrição inicial que dá direito ao jogador entrar na competição. No entanto, em caso de eliminação, alguns torneios permitem novas tentativas mediante pagamento de uma nova inscrição, prática conhecida como reentrada. Durante a disputa, o brasileiro realizou mais de uma reentrada, o que demonstra o nível de competitividade e a persistência do jogador na busca por uma boa colocação. A maratona de pôquer começou ainda na sexta-feira, quando Neymar participou de sessões de jogo ao lado de familiares. No sábado, a disputa online teve início por volta das 2h30 da tarde e se estendeu até aproximadamente 10 horas da noite. Já no domingo, o jogador voltou às mesas virtuais no início da tarde e permaneceu ativo até o final da noite. Somando todas as sessões do fim de semana, a participação ultrapassou muitas horas de jogo. O envolvimento do atleta com o pôquer não é novidade. Neymar é conhecido por ser um entusiasta do jogo e já participou de diversas competições ao longo dos últimos anos. Além disso, ele também mantém parceria com plataformas especializadas e frequentemente aparece em eventos e transmissões relacionadas ao esporte da mente. O pôquer é considerado um jogo que exige concentração, estratégia e tomada de decisões rápidas. Competições como o Scoop reúnem jogadores experientes do mundo inteiro, o que aumenta o nível técnico das disputas. Mesmo sendo mais conhecido por sua carreira no futebol, Neymar já demonstrou habilidade nas mesas virtuais e costuma alcançar posições relevantes em algumas competições. Nesta edição da série, o brasileiro voltou a mostrar competitividade ao enfrentar adversários internacionais em torneios de alto nível. A maratona chamou atenção justamente pelo volume de horas dedicadas ao jogo em um curto período de tempo. Enquanto muitos participantes disputam apenas alguns eventos, Neymar permaneceu ativo em diversas etapas da competição. A participação do jogador no torneio também reacendeu debates entre torcedores e comentaristas sobre a rotina do atleta fora do futebol. Alguns observadores questionaram a coincidência entre a maratona de pôquer e o fato de o jogador não ter participado de uma partida do Santos no mesmo período. Outros destacaram que o controle de carga física é uma prática comum no futebol moderno, utilizada para preservar atletas de desgaste excessivo. Apesar das discussões, a presença de Neymar em eventos de pôquer reforça a popularidade do jogo entre celebridades e esportistas. Nos últimos anos, o pôquer online ganhou ainda mais visibilidade, especialmente com a participação de atletas conhecidos que dividem seu tempo entre o esporte profissional e atividades competitivas fora dos gramados. Com milhões de jogadores cadastrados em plataformas digitais e torneios com premiações milionárias, o pôquer online se consolidou como um dos jogos de estratégia mais populares do mundo. Séries como o Scoop representam o auge dessa modalidade, reunindo os melhores competidores e atraindo grande atenção da comunidade internacional. No caso de Neymar, a maratona de partidas reforça o quanto o atleta mantém interesse ativo pelo jogo, mesmo enquanto segue sua carreira no futebol profissional. A combinação entre esporte, entretenimento e competição faz com que sua participação nesses eventos continue despertando curiosidade do público e gerando repercussão nas redes sociais e na imprensa esportiva. Diante de toda essa situação, você acredita que a dedicação de Neymar ao pôquer pode gerar questionamento sobre seu foco no futebol ou trata-se apenas de um hobby legítimo fora dos gramados? Deixe sua opinião nos comentários.
Seu projeto merece presença profissional. Eu crio sua identidade visual, edito seus vídeos, desenvolvo seu site e gerencio seu canal no YouTube. Tudo com estratégia, qualidade e criatividade para sua marca se destacar de verdade. Quer resultado de verdade? Fala comigo e vamos transformar sua ideia em sucesso. Contato na descrição do vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal.